Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Senhor amado, somos agradecidos a Ti pela graça, pela misericórdia estendida. Pedimos que o Senhor continue olhando para nós com esta graça. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Que a graça de nosso Senhor Jesus esteja com todos. Amém? Todos bem com Jesus? Amém. Irmã Neuzete, que está ali, irmã Neuzete? Deus te abençoe. Vamos te rever. Tem mais alguém de lá, hein? Alisson. Vamos, bem-vindas, viu? Bem-vindas. Tá? Graças a Deus. Aos nossos irmãos que veem pela internet, Deus os abençoe também. Que a irmã Sara Ladaga pede oração, a irmã Roseli Irmã Sara Ladaga pede oração para a irmã Roseli Pérez Bueno de Buritis. Então, se você puder lembrar da irmã Roseli, onde ela estiver, que Deus esteja com ela. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem. Nós vamos dar continuidade à leitura de nosso texto. Mas antes, nós vamos ler a nossa leitura de início. E depois eu quero tomar um tempinho para eu ler uma outra escritura. Só ler, talvez, e voltar então para Reis. Se você puder ficar de pé, nós vamos ler 1 Reis, capítulo 6. Estamos lendo na sequência o livro de Reis. Primeiro livro de Reis, capítulo 6. Glória a Deus. Nós vamos ler o versículo 1 somente. 1 Reis, capítulo 6. E sucedeu que no ano 480, depois de saírem os filhos de Israel do Egito, no ano 4º do reinado de Salomão sobre Israel, no mês de Zive, isto é, o mês 2º, Salomão começou a edificar a casa do Senhor. Amém. Que o Senhor nos dê a graça da palavra nesta hora. Amém. Podeis assentar. Eu gostaria que quem puder, abra sua Bíblia em primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 7. Quem puder ler, quem puder acompanhar, ver, primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 12 e 13. Graças a Deus. Talvez sirva para nós, né? Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 12 e o 13. Mas aos outros digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher descrente, e ela consente em habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem marido descrente, e ele consente em habitar com ela, não o deixe. Então fica aí para meditação. Isso é para quem enquadra nessa situação. Porque o pensamento, e o irmão Brana fala sobre ele em várias mensagens, é de estar, mas é antibíblico e anti-mensagem. Então pegou, vai até enterrar o bichinho. Vamos voltar aqui para Reis, 1 Reis, capítulo 6. Vamos ler, vai. E a casa que o rei Salomão edificou ao Senhor era de 60 côvados de comprimento, e de 20 côvados de largura, e tinha 30 côvados de altura. E o pórtico diante do templo da casa era de 20 côvados de comprimento, segundo a largura da casa, e de 10 côvados de largura diante da casa.
e fez à casa janelas de vista estreita. Edificou ao redor da parede da casa câmaras, ao redor das paredes da casa, tanto do templo como do oráculo. E assim lhe fez câmaras colaterais em redor. A câmara de baixo era de 5 côvados de largura, e a do meio de 6 côvados de largura, e a terceira de 7 côvados de largura, porque pela parte de fora da casa ao redor fizera encostos, para não travarem as paredes da casa. E edificava-se a casa com pedras preparadas, como as traziam, se edificavam, de maneira que nem martelo, nem machado, nem nenhum outro instrumento de ferro se ouviu na casa quando a edificavam. Glória a Deus, né? Já pensou? Fizeram o templo no maior silêncio, sem barulho de ferramentas. Do jeito que era cortada lá, vinha e encaixava na casa. O Espírito de Deus faz isso conosco. Ele faz aquele barulhão, ele vai e faz a coisa bem que ninguém nem percebe. Quando assusta, que não, já está feito. Glória a Deus, que Ele tome conta de cada um de nós. Aleluia. O reinado de Salomão, todo mundo sabe, que é o tipo do milênio do Espírito Santo. Governo de Deus. A porta da câmara do meio estava do lado direito da casa, e por caracóis se subia do meio. E a do meio a terceira. E da do meio a terceira. Assim, pois, edificou a casa e a aperfeiçoou e cobriu a casa com pranchões e tabuados de cedro. Também edificou as câmaras a toda a casa, de 5 côvados de altura, e as travou com a casa com madeira de cedro. Então veio a palavra do Senhor a Salomão, dizendo: quanto a esta casa que tu edificas, se andares nos meus estatutos e fizeres os meus juízos, e guardares todos os meus mandamentos, andando neles, confirmarei para contigo a minha palavra, a qual falei a Davi teu pai. E habitarei no meio dos filhos de Israel, e não desampararei o meu povo de Israel. Assim edificou Salomão aquela casa, e a aperfeiçoou. Também cobriu as paredes da casa por dentro com tábuas de cedro, desde o soalho da casa até ao teto. Tudo cobriu com madeira por dentro, e cobriu o soalho da casa com tábuas de faia. Edificou mais 20 côvados de tábuas de cedro nos lados da casa, desde o soalho até as paredes, e por dentro lhas edificou para o oráculo, para o Santo dos Santos. Era, pois, a casa de 40 côvados, a saber, o templo interior. E o cedro da casa por dentro era lavrado de botões e flores abertas. Tudo era cedro, pedra nenhuma se via. E por dentro da casa interior preparou o oráculo para pôr ali a arca do concerto do Senhor. E o oráculo no interior era de 20 côvados de comprimento, e de 20 côvados de largura, e de 20 côvados de altura. E o cobriu de ouro puro, e também cobriu de cedro o altar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E cobriu Salomão a casa por dentro de ouro puro, e com cadeias de ouro pôs um véu diante do oráculo, e o cobriu com ouro. Assim toda a casa cobriu de ouro, até acabar toda a casa.
Também todo o altar que estava diante do oráculo cobriu de ouro. E no oráculo fez 2 querubins de madeira de oliveira, cada um da altura de 10 côvados. E uma asa de um querubim era de 5 côvados, e a outra asa do querubim de outros 5 côvados. 10 côvados havia desde a extremidade de uma das asas até a extremidade da outra das suas asas. Assim era também de 10 côvados o outro querubim. Ambos os querubins eram de uma mesma medida e de um mesmo talhe. A altura de um querubim de 10 côvados, e assim a do outro querubim. E pôs estes querubins no meio da casa de dentro, e os querubins estendiam as asas, de maneira que a asa de um tocava na parede, e a asa do outro querubim tocava na outra parede, e as suas asas no meio da casa tocavam uma na outra. E cobriu de ouro os querubins. E todas as paredes da casa ao redor lavrou de esculturas, e de entalhes de querubins e de palmas e de flores abertas, por dentro e por fora. Também cobriu de ouro o soalho da casa, por dentro e por fora. E a entrada do oráculo fez portas de madeira de oliveira. A verga com as ombreiras formavam a 5ª parte da parede. Também as 2 portas eram da madeira de oliveira, e lavrou nelas entalhes de querubins e de palmas e de flores abertas, os quais cobriu de ouro. Também estendeu outro sobre os querubins e sobre as palmas. E assim fez à porta do templo ombreiras de madeira de oliveira, da 4ª parte da parede. E eram as 2 portas de madeira de faia, e as 2 folhas de uma porta eram dobradiças, assim como eram também dobradiças as 2 folhas entalhadas das outras portas. E as lavrou de querubins e de palmas e de flores abertas, e as cobriu de ouro acomodado ao lavor. Também edificou o pátio interior de 3 ordens de pedras lavradas e de uma ordem de vigas de cedro. No ano 4, se pôs o fundamento da casa do Senhor, no mês de Zive. E no ano 11º, no mês de Bul, que é o mês 8º, se acabou essa casa com todas as suas dependências e com tudo que lhe convinha, e a edificou em 7 anos. Glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. 7 anos, 7 dias, 7 eras, 7 olhos, 7, glória a Deus, 7 mensageiros. Vamos ficar aqui. Lemos até 6:38, tá certo? 6:38. Muito bem. Graças a Deus. Deus é perfeito em 3, em 7. Ele tem sua perfeição. Quando a gente não conhecia nada da palavra, e ainda até hoje a gente ouve muito, de que 7 é conta de mentiroso, mas por uma vida, praticamente, boa parte da vida, ouvindo esse dizer das pessoas que não têm conhecimento. Aí quando a gente vem e conhece a palavra de Deus, vê que 7 é um dos grandes números da Bíblia, da mensagem, da palavra de Deus, né? Graças a Deus. 7.
até a idade, né? 7 vezes 10, 7 anos, aí vai indo. Cada 7 a coisa vai complicando, né? 7 vezes 7, 7 vezes 10, e tudo o 7 está aí, bem forte na nossa vida. Glória a Deus, louvado seja Deus. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Todo louvor, toda honra, toda glória seja dada ao nosso Senhor Jesus Cristo. Oh, glória a Deus. É bom estar na casa de Deus, né? Graças a Deus. Teve uma época que eu tinha muita raiva de fogos. Era igual cachorro, né? Queria esconder debaixo da cama. Mas depois eu descobri lá em Minas Gerais, tem uma cidade, tem várias, mas eu vi desta cidade, que a economia dela é basicamente fogos. Então tem muita gente lá gastando um dinheirinho gostoso lá, que vendeu os fogos, deixa isso queimar, né? Queime tudo e dá dinheiro para todo mundo, né? Então a economia tem dessas coisas, né? Tudo gira. Tudo gira. Teve um professor que estava rindo dos crentes. E tem uma cidade lá em São Paulo que gira um rio de dinheiro em torno dos santos, né? Da Santa, da Grande Santa. E outras tantas cidades. Aí tinha um crente que tinha uma merceariazinha, um comércio menor, numa cidade pequena. E conversando em relação ao santo da outra cidade, ele disse, olha, eu não acredito em santo não. Mas se tivesse um santo forte aqui nessa cidade, as coisas eram bem melhores, né? Então, a gente não pode estar, como diz, a gente esconde debaixo do sangue e não fica brigando com essas coisas, né? Porque elas têm o significado, o sentido, a razão delas existirem. Tudo tem seu sentido. Vamos ler um pouquinho aqui, possuindo todas as coisas, parágrafo 28. Confiando que Deus nos encontrará esta noite, agora, bem antes da comunhão. E agora eu penso, são estes todos os anúncios que temos conhecimento? Agora, preparando o caminho, o que, irmão? O irmão Neville fala com o irmão Brano, editor. Um funeral. Oh, sim, o funeral de um de nossos irmãos evangelistas deste tabernáculo aqui está para... Bem, ele é um de nós aqui. Ele sai, pastoreia e prega. Um irmão, J.T. Parner. Sua preciosa mãezinha morreu outra noite. Uma mãezinha encurvada e de cabelos brancos. E será em Edmonton, Kentucky. O serviço funeral é amanhã. Agora eu sei que muitos de vocês gostariam de levar flores para ela. Mas não poderíamos. E a única maneira que a igreja teve para mandar-lhe uma coroa, eles tiveram que telefonar ali. E então deixar que o carteiro a levasse. Tudo isso aqui, gente, ajuda a gente na vida prática, no dia a dia, né? Às vezes a gente deixa de dar uma flor para o vivo, mas dá para o morto. Mas fazer o quê, né? A gente tem esse sentimento. E o irmão Brano aqui está falando das flores para o morto. Tá? As flores para o morto. Esses dias, eu vi alguém falando de anotação na hora do culto. A gente não pode sair da ordem do culto. Mas o irmão Brana sempre convidou a igreja para anotar, para escrever o que se passa no culto. Né? Ou não? Tem muito isso, não é? Hoje mesmo eu estava lendo ali uma mensagem,
E o irmão Brana falando das anotações, então, tudo bem, a gente não deve estar incomodando o vizinho, como diz, atrapalhando a ordem do culto, mas tem coisa que a gente que anda criando elas, né? A gente que acha que é, mas vamos basear a nossa vida no que nós pudermos, na vida, no dia a dia do irmão Brana, naquilo que pode ser adaptado aqui, que pode ser praticado aqui, que tem coisa que eles faziam lá, que não tem como nós fazermos aqui, mas tem coisa que sim, botar uma flor lá para o defunto, tudo bem, pode pôr sim, está aí. É. Igual disse que um dia tinha um camarada colocando flores lá para o defunto, aí chegou um outro povo de uma outra cultura que põe a comida. Aí o que punha flores se achou no direito, na razão de rir do que colocava comida, e perguntou assim, que hora que seu defunto vai vir comer essa comida? Só na mesma hora que o seu vier cheirar suas flores, o meu vem comer a comida, né? Então, tudo dá do mesmo tamanho. Tanto faz colocar comida, flores, né? Então, lá o pessoal coloca comida, faz aquele banquete e coloca lá. É cultura, A gente tem esse apego e não tem outra coisa que a gente possa fazer, você não pode ir lá. Foi para o outro lado, para onde foi? Meu Deus, que coisa, né? Um abismo escuro que a gente não consegue humanamente ter ideia como é que é. Né? Aí então ele vai lá e coloca uma flor. Né? Tem uns que colocam a vela e vai, né? Então, aqui até tem um serviço do carteiro para levar a flor, né? Aqui na cidade tem as floriculturas também que levam a flor, né? Onde mandar, eles pagam, eles levam. Sim, senhor. Eu nunca fui agradecido por estar aqui, Senhor. E eu estou simplesmente tão agradecido a Ti. Oh, glória a Deus, aleluia. Dá-nos o sentimento de gratidão também, Senhor. Eu simplesmente não posso encontrar as palavras para expressar, fazendo agora, Senhor cristão, nosso companheirismo fraternal, é como lá de estabilize. Eu vou pegar essa porção para me lembrar dela mais tempo. Se você quiser, qualquer um que você quiser pegar, que já pegou, fique à vontade. Estabilize nossa jornada, Senhor. Glória a Deus, isso aqui é muito importante, né? Tem gente que não sabe para onde ir, não sabe o que fazer da vida, e mais alguns acontecimentos, provavelmente, né? E à noite, às 18 horas, a partir das 18 horas, o culto de ceia do Senhor, se Deus quiser. Oh, meu Deus, eu sei que sabe